Shalom, a paz do Senhor, para mais uma palavra hoje, a loucura de Deus. Loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Aprove Deus salvar pela loucura da pregação à palavra de Deus. Deus usa essa forma para resgatar vidas neste mundo. Vamos lá. Quem vos fala, pastor Natanael. Deus abençoe. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios. 1 Coríntios 1:27. Então Deus trabalha de uma forma, a loucura de Deus, ela é mais forte do que os homens. E nós vemos aqui o apóstolo Paulo em 1 Coríntios 1:27. A forma que Deus usa para transmitir a sua palavra. Porque Deus, toda honra e toda glória seja dado a ti, a Ele. A forma como Deus trabalha nesse mundo. A loucura de Deus é mais sábia do que todos os homens. Aqui nós observamos Paulo aos Coríntios. Mas Deus escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas desse mundo para confundir as fortes. Então a forma que Deus trabalha desde o começo do mundo. Nós observamos, Deus fez uma arca para salvar a família de Noé, isso é uma loucura. Nós observamos José, foi vendido para o Egito e Deus fez governador da terra do Egito. Nós observamos Josué, tocou as trombetas e caíram os muros de Jericó. Nós observamos Moisés com a vara, bateu no rio, Mar Vermelho, e se abriu e Israel atravessou em seco. Nós observamos Davi com a funda, matou um gigante. Nós observamos Sansão com a queixada de jumento, matou mais de mil filisteus. Então, a forma que Deus trabalha nesse mundo, Ele usa as coisas loucas para confundir os sábios. E aqui nós observamos, e Ele nos convida a confiar na sua sabedoria. A forma que Deus trabalha, Ele nos convida a confiar nele e valorizar o que Ele valoriza, mesmo que isso significa ser considerado louco aos olhos do mundo. Então, o que Deus faz, a maneira que Deus trabalha aos olhos do mundo é uma loucura. Não é uma loucura, mas é a forma que Deus trabalha, é a forma de Deus mostrar que a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Não se esqueça de que é Deus que está no controle de todas as coisas, tanto grande como pequena, Ele está no controle de tudo. Por isso, entrega tudo nas mãos dele e a vitória é certa. E Deus escolheu as coisas vis desse mundo e as desprezíveis, e aqui não são, para aniquilar as que são. 1 Coríntios 1:28. Então, nós observamos a forma que Deus trabalha. Jesus vindo a este mundo, Ele sendo humilde, manso e humilde de coração, a forma que Ele trabalha. Nós observamos, Jesus vai lá, cura o cego de Jericó. Jesus vai lá, cura aquele paralítico trazido por 4. Jesus anda por cima do mar. Jesus manda Pedro andar por cima do mar, isso é uma loucura. Mas é Deus trabalhando. Jesus lavou os pés dos discípulos, uma coisa que ninguém faz. Jesus escolheu 12 homens simples e humildes, para comandar uma igreja que hoje é como a areia da praia e as estrelas do céu. Jesus fez a pesca maravilhosa, mandou jogar rede e eles puxaram. Uma loucura. Puxou a rede cheia de peixe. Então Deus trabalha de uma forma maravilhosa. E chamou aqueles discípulos, Pedro, Tiago e João, e venha após mim que eu vos farei pescador de homens. Eles largaram tudo e seguiram ao Senhor Jesus.
Então, é uma loucura. A loucura de Deus é mais sábia do que os homens. Então, Deus escolheu o que parece fraco para revelar o seu poder. E ninguém deve se gloriar diante dele, pois a obra de Deus se baseia nessa soberania e não na nossa força. Então não é na nossa força que se baseia, mas na soberania de Deus é que ele faz todas as coisas. E nunca canse de pedir a Deus que o guie na direção certa. Então, nunca canse, porque ele é soberano sobre todas as coisas, ele sabe o que está fazendo. Para que nenhuma carne se glorie perante ele. Então, a forma que Deus trabalha é para que ninguém se glorie diante dele. Somente a ele toda a honra, toda a glória e todo o poder. Portanto, a glória pertence a Deus, não à humanidade. E prepara o terreno para apresentar Cristo como a verdadeira sabedoria e redenção. Então, Deus toda a glória e toda a honra. Quando nós pensamos que está tudo perdido, parece que está tudo errado, não está errado. Deus está trabalhando ao nosso favor. Quando você pensa que não existe mais nenhuma saída, Deus abre sempre uma porta. Existe sempre uma porta aberta que Deus abre para provar que Ele é o Senhor de todas as coisas. E aqui nós observamos, mas vós sois dele. Então, todos nós somos de Deus, em Cristo, o qual para nós foi feito por Deus sabedoria, justiça, santificação e redenção. 1 Coríntios 1:30. Então, nós somos dele. O Jesus, ele, através da sabedoria, ele, o carpinteiro de Nazaré, Jesus, o verbo que se fez carne, ele é a sabedoria, justiça, santificação e redenção de nossas vidas. Então nós observamos aqui, dele, refere-se à união espiritual entre os fiéis de Deus, indicando que a vida e a salvação são proporcionadas por Deus, não por meio de esforço humano. Então, é Ele que nos escolheu. É Deus que nos escolheu, que nos chama. Não foi uma força humana, mas foi a força divina do Verbo que veio e se fez na carne para morrer naquela cruz e dar salvação para todos nós. E nisso conhecereis que sois meus discípulos, se vós amardes uns aos outros. João 13:5. Então isso, cada um de nós devemos colocar no nosso coração. Se amarmos uns aos outros, somos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Para que, como está escrito, aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Então, se nós quisermos nos gloriar, devemos gloriar e agradecer por conhecer o Senhor. Porque toda honra, toda glória e todo poder pertence para Deus. Tudo é dele, tudo foi dele. Por ele, para ele e para ele são todas as coisas. E nós somos apenas um vaso de barro, chamado por Deus nas mãos do oleiro. A mensagem central é de que devemos valorizar a obra de Deus em nossa vida e não nos orgulharmos de nossas próprias conquistas. Então, o que nós devemos agradecer é o que Deus faz com nós. É o que Deus fez, é a transformação das nossas vidas. E devemos valorizar isso com muito carinho, porque Ele está trabalhando dentro de nós. E não nos orgulharmos da nossa própria conquista. Então não sentir que é nós que estamos fazendo, mas Deus está no controle de tudo. Não a nós, não a nós. A teu nome dá a glória. Então toda a glória, toda a honra não é a nós, mas a Ele. Ele que morreu na cruz do Calvário e deu a salvação para todos nós. Deus abençoe a todos, na paz e na graça do Senhor Jesus. Amém. Shalom, paz.